receita de hoje é uma receita muito pedida por vocês, desde o momento que eu postei ele nas minhas redes sociais. E eu fiquei muito feliz de saber que vocês gostam tanto desse personagem, que nem eu. Eu acho ele uma coisinha mais fofa da vida. Eu sei que demorou um pouquinho, tá? Eu tava enrolado um pouco com algumas coisas do clubinho, algumas encomendas, então ele demorou um pouquinho, mas finalmente saiu. E hoje nós vamos fazer o G9 Star, que é do manhwa de Virtual Stranger. Se você não conhece, eu te aconselho muito a conhecer, porque é muito fofo, é muito gostosinha a leitura. Se eu não me engano, eu vi que tem novel também, além do manhwa, mas eu posso estar confundindo, mas eu acho que tem. E ele é todo bonitinho. A parte mais complicada, assim, no meu ponto de vista, foi a costura do rabinho, mas é complicado, mas não é tão complicado. Vocês conseguem me entender? É mais ou menos isso. E por não ter tanta troca de cor, ele é mais fácil e mais rápido de fazer. E eu mostro em detalhes como posicionar todas as mechinhas do cabelo dele, como costurar os bracinhos para deixar a blusinha firme, porque a blusinha é feita à parte e depois colocada no corpinho. E eu espero muito que vocês gostem de ter esse tutorial, porque ele é o meu mini favorito nessa nova base e, por coincidência, o primeiro que eu fiz nessa base nova. E antes de continuar, todos os links que você precisa, desde fazer olhinhos de cabochão, como posicionar, como bordar, estão aqui na descrição do vídeo. A cartelinha também, o link que vai direto para a cartelinha dos olhos dele também está aqui na descrição do vídeo. E acredito que isso seja tudo. Então agora vamos crochetar o nosso G9 Star. Vamos começar fazendo o pezinho com o fio bege e vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vamos puxar aquele fio do anel mágico e para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Vou puxar mais uma vez aquele fio inicial do anel mágico, dar um nozinho para ter certeza de que não vai abrir quando eu estiver tecendo as próximas carreiras, e vou cortar o excesso de fio. Agora, para a carreira de número 3, vamos fazer ela um pouco diferente. Eu vou pegar esse palito e vamos trabalhar na terceira alça. Nós temos a primeira, a segunda alça, né? Flow, blow, e a terceira alça, que é essa voltinha aqui em cima. Eu vou fazer essa abertura com o palito porque fica mais fácil. Então, vamos fazer agora, na carreira de número 3, 12 pontos baixos na terceira alça. Fiz os 12 pontos baixos na terceira alça, ó. Aqui a gente já tem o pezinho subindo. Para a carreira de número 4, vamos fazer ponto sobre ponto. Para a carreira de número 5, vamos fazer 4 pontos baixos, 2 diminuições e mais 4 pontos baixos, terminando com 10 pontos. Temos um pezinho pronto e vamos fazer 6 carreiras de repetição. Da carreira de número 6 até a carreira de número 11, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Nós temos a perninha
do nosso amigurumi e vamos colocar enchimento. Coloquei enchimento até aqui uma carreira, 2 carreiras abaixo do final da perninha. E a primeira perna você vai arrematar, assim como eu arrematei a primeira perna. Mas a segunda não vamos arrematar porque vamos fazer a união das duas. Então, agora eu vou fazer mais 4 pontos baixos nessa segunda perninha. Para deixar ela alinhada para fazer o engate na outra. Vou fazer uma corrente e vou prender com um ponto baixo na primeira perna. Esse ponto é o primeiro ponto da carreira de número 12. Presta atenção para você deixar aquelas diminuições que a gente fez na carreira de número 5 para frente. Aí fica essa leve curvinha aqui que é a frente do pezinho do nosso amigurumi. Para a carreira de número 12, vamos fazer 10 pontos baixos ao redor da primeira perna. Esse ponto de união, ele já conta como um dos 10 pontos. Um ponto baixo na corrente, mais 10 pontos baixos na outra perna e um ponto baixo do outro lado da corrente. Eu vou arrematar aquele fiozinho da primeira perna porque eu conduzi por alguns pontinhos, então tudo bem arrematar. Para carreira 13, para carreira 13 e 14, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Depois das 2 carreiras de repetição, vamos fazer a carreira de número 15, que são 9 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. E vamos terminar com 20 pontos. Na carreira de número 16, vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição também 2 vezes. E vamos terminar com 18 pontos baixos. Da carreira de número 17 até a carreira número 20, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizamos as nossas 4 carreiras de ponto sobre ponto e aqui a gente já consegue ver que a gente tem um corpinho quase finalizado. Eu vou terminar de colocar enchimento no finalzinho das perninhas e até mais ou menos a metade da barriguinha dele e depois eu venho continuar tecendo essa peça com vocês. Enchimento colocado, pelo menos em uma parte da barriga. Para a carreira de número 21, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Dessa forma, vamos terminar essa carreira com 12 pontos. Fechamos com 12 pontos baixos a carreira de número 20. Agora sim eu vou terminar de colocar enchimento nesse corpinho. E depois vamos prosseguir com a extensão do pescoço. Coloquei enchimento em todo esse corpinho. Agora vamos fazer da carreira 22 até a carreira de número 27, 6 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo.
Temos a nossa extensão pronta, mas ainda sem enchimento e sem o arame, que é o que vamos colocar agora. Vou pegar um arame que vá da pontinha, daqui até mais ou menos o final aqui do encaixe das pernas ou a metadezinha da barriga. Ela tem que ficar firme e sustentar a cabeça que vem depois. Com a ajuda desse palito, eu vou abrir espaço no enchimento da barriga. Encaixar o arame. Vocês conseguem ver que é o arame mais grossinho, não é um arame tão fininho de artesanato. E ele vai bem até mesmo o final dessa parte crochetada. Eu vou colocar enchimento ao redor desse arame. Coloquei enchimento em toda essa extensão e tá bem firminho. E agora, para finalizar, vamos fazer 6 diminuições e vou aproveitar e fechar com o anel mágico invertido e esconder o restante do fio. Corpinho finalizado. Nós temos a base do corpinho do nosso D9 Star pronto. Agora vamos fazer a blusa dele. Vou deixar ele reservado, né, o corpinho reservado. Agora com o fio branco, eu vou fazer 20 correntes. Uma dica que eu dou aqui é não apertar demais essas correntes, porque como a blusinha ela vai ser colocada por cima, é a primeira peça de roupa a ser colocada, ela precisa não estar tão apertada aqui na parte da gola. Ela tem que estar justinha, mas não muito apertada, porque senão fica difícil fazer o encaixe. Então, se o seu ponto já for naturalmente um pouquinho mais frouxo, você pode não precisa apertar, não precisa soltar muito seu ponto. Agora, se como você tem um ponto extremamente apertado, é bom fazer ele um pouquinho mais solto. Então, vamos fazer 20 correntes. Sem torcer essa correntinha de correntes que a gente fez, vamos prender lá no primeiro ponto, na primeira corrente, com um ponto baixo. Eu vou conduzir já aquele fio inicial, tá? Para poder arrematar depois. Ó, um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da carreira 1. E vou fazer mais 19 pontos, fechando com 20 pontos a carreira de número 1. Vinte pontos. Eu vou virar, porque agora eu vou começar a trabalhar certinho com o lado correto já para fora. Eu vou arrematar aquele fio inicial, porque eu conduzi por alguns pontinhos. Então, não tem necessidade mais dele estar ali me atrapalhando. Para a carreira de número 2, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 4 vezes. E vamos terminar com 24 pontos. Para a carreira de número 3, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, também 4 vezes. E vamos terminar com 28 pontos. Da carreira número 4 até a carreira de número 7, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Para a carreira de número 8, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, também 4 vezes. E vamos terminar agora com 32 pontos.
Agora vamos fazer nossa última sequência de pontos. Então, vamos fazer da carreira 9 até a carreira de número 11, são 3 carreiras, de ponto baixo sobre ponto baixo. Ao final da carreira de número 11, vamos arrematar esse fio. Depois eu vou esconder esse excesso em uns pontinhos dentro da peça. Antes, eu vou voltar aqui nessas correntes iniciais. Eu vou encaixar a agulha nas correntes que a gente não pegou, do outro lado das correntes, ó. Aqui. E vou fazer 20 pontos baixíssimos aqui. Não aperta demais os pontos, deixa eles a mão mais leve, aí você faz ele com mais facilidade também. Vou puxar o fio, cortar aqui, e agora sim eu consigo fazer o arremate de todos esses fiozinhos. Vou fazer o arremate e já venho fazer os bracinhos dele com vocês. Nós temos o casaquinho, a blusinha pronta. E eu falei para vocês não apertarem muito esses pontos, porque vamos passar assim pela cabeça do amigurumi. Ó, deixa eu dar uma puxadinha para baixo aqui. Isso. Ó. E vou alfinetar a frente e as costas, porque eu quero que ele fique nessa posição. Alfinetei e vamos costurar os braços aqui na lateral. Vamos começar os braços com o fio bege. Aqui. Deixa eu só tirar isso. Fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico e agora para a carreira 2 e 3 vamos repetir somente ponto sobre ponto. No último ponto da carreira 3, vamos trocar para o fio branco. E vamos fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes na carreira de número 4. Vamos terminar com 9 pontos essa carreira. Na carreira de número 5, vamos fazer 9 pontos pegando somente a alça de trás do ponto. Da carreira 6 até a carreira de número 9, vamos fazer ponto sobre ponto. São 4 carreiras de 9 pontos baixos. Vamos fechar os dois lados do bracinho com 4 pontos baixos. Vou unir os dois lados com 4 pontos baixos. Vou puxar o fio, deixar um fio suficiente para fazer a costura no corpinho do boneco. E vamos voltar agora nessas alças que deixamos da carreira feita em blow. Eu vou encaixar a agulha com um novo fio branco em um pontinho da alça, em uma das alças, né? E fazer 9 pontos baixos nessas alcinhas.
E para a carreira de número 2 da manga, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. E vamos terminar com 12 pontos. Doze pontos, agora eu posso arrematar esse fio. Eu vou esconder esse fiozinho da manga e já aproveitar e fazer um segundo bracinho e daqui a pouco eu volto para costurar os dois no corpinho com vocês. Aqui com os nossos dois bracinhos prontos, chegou a hora de posicionar no corpinho do boneco. Eu vou posicionar aqui entre a primeira e a segunda carreira. Vai ser aqui que a agulha vai passar. E vou posicionar nas laterais do corpo. É a mesma coisa com o bracinho do outro lado. A costura que eu vou fazer vai ser uma costura para pegar os dois braços, porque aí a gente também já firma a blusinha no corpo, porque se você costurar só na blusinha, ela roda, né? Já que não tá firme no corpo, a blusinha sai. Então, eu vou pegar a agulha de boneca e vou fazer a costura desse bracinho passando lá pro outro lado. Tem que sair na mesma carreira. Eu puxo aqui. E é assim que eu vou fazer essa costura do bracinho. Agora eu passo por esse braço. E vou pegando todos os pontinhos. Para fazer o arremate do fio, eu vou levar esse fio aqui lá para trás do corpinho. Deixa eu já tirar esses alfinetes, que a blusinha já tá presa no corpo. Vou levar aqui para trás do corpo. E fazer a mesma coisa com esse fiozinho do outro braço, que a gente nem tinha mexido. Né? Só que como eu vou fazer o arremate, eu vou fazer o arremate dos dois no mesmo ponto. Ó, saiu no mesmo ponto do primeiro fio branco, aí eu consigo fazer o arremate dos dois. Aqui eu tenho os dois fiozinhos saindo no mesmo ponto. Vou dar um nozinho, ó, vou cortar. Esconder aqui aquele nozinho aqui debaixo da blusa. E agora nós temos os bracinhos costurados. E a blusinha é firme, ela já não roda mais porque passamos o fio de um lado para o outro. Vamos começar o rabinho do nosso amigurumi com esse fio Lilás Candy. Vamos começar fazendo, na primeira carreira, 5 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vamos puxar aquele fio inicial do anel mágico. E para a carreira de número 2, vamos fazer um aumento e 4 pontos baixos. Vou puxar mais uma vez aquele fio, dar um nozinho e arrematar o excesso. Para a carreira. Ah, deixa eu desvirar essa pecinha. Assim. Isso.
E agora, para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. E vamos terminar com 9 pontos. Para a carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento também 3 vezes. E vamos terminar com 12 pontos baixos. Para a carreira de número 5, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. E vamos terminar com 18 pontos. Vamos repetir a sequência de ponto sobre ponto da carreira de número 6 até a carreira de número 9. São 4 carreiras de 18 pontos baixos. Eu tô fazendo aqui com vocês assistindo Windbreaker. E assistam se vocês puderem, sério. Para a carreira de número 10, vamos começar as diminuições dessa cauda. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. E vamos terminar com 15 pontos. Para a carreira 11 e 12, vamos repetir somente ponto sobre ponto. Na carreira de número 13, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição também 3 vezes. E vamos terminar com 12 pontos. Carreira de número 14 e número 15 vão ser só ponto sobre ponto. Na carreira de número 16, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes e vamos terminar com 9 pontos baixos. Para a carreira de número 17 e 18, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Depois das duas carreiras de 9 pontos baixos, vamos colocar, não é muito, é só um pouco de enchimento nessa parte gordinha aqui da cauda. Mas também não é muito, porque ela vai precisar ser dobrada assim. Assim depois. Então não pode ser colocado muito enchimento. Ó, não tem muito enchimento, ele tá bem molinho. E vamos continuar. Agora, para a carreira de número 19, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes. Da carreira 20 até a carreira 22, vamos fazer somente ponto sobre ponto. São 3 carreiras de 6 pontos baixos. Depois das 3 carreiras, vamos unir os dois lados da peça e fechar com 3 pontos baixos. Eu não coloquei mais enchimento, só que eu deixei o enchimento naquela pontinha, na partinha gordinha que eu falei para vocês. Vou deixar fio suficiente para fazer a costura no amigurumi. E vou reservar essa parte que eu só vou costurar nas costas do boneco depois que a cabeça estiver toda finalizada.
Vamos começar a cabeça fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Para a carreira de número 2, eu vou puxar antes esse fio inicial. E para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. E vamos terminar com 18 pontos. Para a carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento também 6 vezes. Para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes, e vamos terminar com 30 pontos. Para a carreira de número 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes. Nossa última carreira de aumentos, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos terminar com 42 pontos. Finalizamos nossas carreiras de aumento e terminamos com 42 pontos. Agora, da carreira 8 até a carreira de número 16, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Vão ser 9 carreiras de 42 pontos baixos. E agora vamos começar a diminuição, tá? Para a carreira de número 17, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Trinta e 36 pontos baixos ao final da carreira de número 17. Para a carreira de número 18, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Para a carreira de número 19, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes e vamos terminar com 24 pontos. Para a carreira de número 20, serão 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes e vamos terminar com 18 pontos. Vamos diminuir agora e deixar essa abertura com 15 pontos, e para isso vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Quinze pontos baixos ao final da carreira 21. Agora vamos colocar enchimento nessa cabecinha.
Coloquei enchimento aqui já na cabeça e com a agulha de feltragem eu deixei o espaço aberto para a gente colocar a extensão que vamos fazer dentro com mais facilidade. Agora vamos fazer 5 carreiras, da carreira 22 até a carreira de número 26, somente ponto sobre ponto. Finalizei as 5 carreiras de repetição de 15 pontos baixos, agora eu vou fazer 7 diminuições e aproveitar e fechar com o anel mágico invertido. Ó, fechei com o anel mágico invertido, só que eu não arrematei ainda o fio, porque eu vou, com a ajuda do alicate, empurrar essa extensão lá pra dentro da cabeça. Agora eu posso esconder esse fio. E arrematar. Depois da cabeça finalizada, vamos colocar os olhinhos entre as carreiras 13 e 14, que são as mesmas carreiras que você colocou o seu se usou olhinhos com travas de segurança. Eu vou explicar rapidinho como é que eu vou fazer, mas aqui no canal eu tenho vídeo ensinando como é que faz os olhinhos, esses aqui, como você cola, posiciona e como faz o bordado no amigurumi. Então tem 3 vídeos auxiliares aqui no canal e todos estão aqui na descrição do vídeo. Então eu vou afundar com 6 pontinhos de distância deles e com uma agulha de boneca eu vou posicionar aqui, ó, onde eles vão ser posicionados. Vou afundar onde eles serão posicionados. Hum. Fica um buraquinho para o olho encaixar melhor. Cortar esse excesso de fio. Esse aqui eu também já posso tirar, porque eu só usei para marcar carreira. Não me perder nas carreiras de aumento e diminuição. E agora é só colar. Como eu falei, eu vou colar os olhinhos, vou fazer o bordado e daqui a pouco eu volto pra gente terminar de fazer a expressão no roxinho. Eu voltei para fazer a boquinha com vocês. Eu vou achar uma entrada, um ponto central no meio do roxinho dele, né? Nessa última carreira aqui, uma carreira abaixo do final dos olhos. E eu vou marcar com alfinetes para ficar mais fácil. Vou pular um espacinho e no espacinho seguinte colocar mais um alfinete e a mesma coisa do outro lado. Esses são os 3 pontos de cima. Fica muito estranho agora, mas depois que a gente passar a linha fica mais fácil. Ó, aqui embaixo também, no meio desse vão aqui, ó. E a mesma coisa desse lado, achar um pontinho no meio desse vão aqui. Pro bordado eu vou usar a linha de costura
e vou passando onde estão os alfinetes. Eu quero esse sorrisinho, essa boquinha bem delicada, por isso que eu tô fazendo com a agulha de costura. E saio no mesmo ponto que eu entrei aqui embaixo. Temos um sorrisinho. Agora vamos fazer as orelhas. Então, com o fio bege, vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar e cortar um fio suficiente para fazer a costura. Vou fechar o anel mágico, pegar uma agulha de tapeceiro para fazer a costura na cabeça. Eu sempre passo esse fio inicial do anel mágico pelo primeiro pontinho da frente para trás, de frente para trás, aqui na orelha, para ficar mais fácil para fazer a costura na cabeça. Aí a gente fica com um fiozinho em cada ponta. Eu vou pular aqui 2 pontinhos do final do bordado e vou inserir a agulha uma carreira abaixo do bordado, aqui, ó, uma carreira abaixo do bordado. E vou costurar a orelha. Vou dar um nozinho aqui nesses 2 fios e arrematar, e a gente tem a primeira orelha costurada. E você vai repetir o mesmo processo para a orelhinha do outro lado. Deixa eu mostrar aqui, esconder só esse nozinho que eu acabei de fazer. A primeira orelhinha costurada. Eu vou fazer a outra e já volto com vocês. Com as 2 orelhas já costuradas, vamos começar a fazer agora o cabelo dele. Vamos começar o cabelo com o fio lilás e vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico e para a carreira de número 2 vamos fazer 6 aumentos. Para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. E vamos terminar com 18 pontos. Para a última carreira de aumentos da base, vamos fazer pegando somente a alça de trás. Para a carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes em blow. Prontinho, finalizamos a carreira feita somente nas alças de trás do ponto e agora vamos começar as mechas. Vamos fazer da mecha 1 até a mecha de número 12 a sequência de pontos que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos fazer 12 correntes.
A partir da segunda corrente, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. No ponto de base seguinte, prender com um ponto baixíssimo. Vamos repetir essa sequência de mechas até termos 12 mechinhas iguais. Feita as 12 mechas que vão ficar na parte de trás da cabecinha do amigurumi, agora a mecha 13 e 14, vamos fazer 10 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. E um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. E vou repetir a outra mecha igualzinha a essa. Fizemos as duas mechinhas de 10 correntes, agora vamos fazer 4 mechas. Da mecha 15 até a mecha de número 18, vamos fazer 11 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. Vamos pular um ponto de base no ponto de base seguinte, fazer um ponto baixíssimo. Vou repetir essa sequência mais 3 vezes. Temos 18 mechas. Agora, para as duas últimas mechas, vamos repetir a mesma sequência da mecha 13 e 14. Vamos fazer 10 correntes. Voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. E prender com um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. Vou fazer minha última mechinha e já volto para a gente fazer a segunda camada de cabelo. Ó, arrematei o fio da primeira camada de cabelo e eu deixei curtinho porque eu colo o cabelo na cabeça, eu não costuro. Se você costura, você tem que deixar um pedaço de fio maior. Olha, agora vamos encaixar a agulha nessa primeira alça deixada aqui em flow, da carreira feita em blow, tá? Vou pegar essa alça e com um novo fio lilás, eu vou fazer da mecha 1 até a mecha de número 5 essa sequência de pontos de 12 correntes. Doze correntinhas. A partir da segunda corrente, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. Vou pular uma alça e na alça seguinte eu vou fazer um ponto baixíssimo. Temos a nossa primeira mecha e vou repetir até a de número 5, essa sequência de pontos. Temos as 5 mechinhas da segunda camada, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para a mecha de número 6, vamos fazer 11 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo um ponto baixíssimo,
um ponto baixo e 8 meio pontos altos. Vamos pular um ponto de base e no ponto seguinte, na alça seguinte, fazer um ponto baixíssimo. Nós temos a mecha de número 6. Para a mecha 7 e 8, vamos fazer 11 correntes. Voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. No ponto de base seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou repetir a mecha de número 8 igualzinha à mecha de número 7. Estamos quase finalizando a segunda camada de mechas também. Agora, para a mecha de número 9, vamos fazer mais uma vez 11 correntes. Voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. A diferença é que, eu não sei se vocês conseguiram perceber, é que em algumas mechas a gente pula uma alça de base, na outra mecha a gente não pula. E é o que vai acontecer nessa mecha de número 9. O ponto de base seguinte a gente pula e no próximo fazemos um ponto baixíssimo para prender essa mecha. Agora, para a última mechinha, vamos fazer 12 correntes. A partir da segunda, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. Para prender, nós vamos pular a última alcinha que sobrou e vamos prender junto lá onde a gente encaixou a agulha para iniciar o trabalho da segunda camada. Então, onde começou, a gente termina. Agora é só arrematar. E temos o cabelinho do nosso D9 Star. As duas camadinhas prontas e agora vamos fazer a colagem na cabeça. Vou pegar bastante alfinete, a cabecinha e vamos centralizar o anel mágico da cabeça com o anel mágico do cabelo. Eu vou fazer toda a posição do cabelo com vocês, aí depois eu faço a colagem do meu cabelo, tá? A primeira camada de mechas, vamos colar, né? Começar por ela. E da mecha, deixa eu só virar aqui meu caderno, tá anotadinho aqui, tudo bonitinho. Da mecha 1 até a mecha de número 12, devem ficar na parte de trás da cabeça do amigurumi. Ó, tô prendendo a mecha de número 1. Vou contar a de número 12. Que é essa aqui, e ela vai ficar atrás da outra orelha. Aqui, a gente já conseguiu dividir o que fica na frente e o que fica atrás da cabeça. E nesse caso, a base já deve estar colada. E agora, vamos posicionar todas as mechas da parte de trás da cabeça. Agora, para a parte da frente, eu vou colocar aqui, só na base, para vocês terem uma ideia, que esse cabelo tem que estar todo colado. A base tem que estar toda colada. Vou colocar alguns alfinetes aqui na base. Essas mechinhas vão ficar, as duas mechas menores, vão ficar em cima da orelha. Dos dois lados. Bem na direção da orelha. E a mesma coisa desse lado.
E aqui vão ficar 3 mechinhas para cada lado. Essa aqui eu vou posicionar para baixo aqui. A mesma coisa desse lado. As 4 centrais, deixa eu colocar um alfinete aqui em cima, bem no meio da testa, bem posicionado. Essas 4 mechas centrais, elas vão ser coladas um pouquinho inclinada. Tá vendo que se eu colocar ela inteira, ela pega um pedaço do olho do amigurumi. Ó. Mas eu não quero elas assim. Eu quero elas um pouquinho inclinada bem aqui na franja, bem nessa parte da franja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a parte da base aqui, em cima do olhinho, que automaticamente aqui ela dobra. E a mesma coisa com essa aqui. E fazer isso dos dois lados. Espero que vocês estejam conseguindo ver, porque a peça é tão pequenininha, né, e a mão acaba cobrindo tudo. Mas eu tento mostrar com todos os detalhes. Aqui você só vai passar cola na pontinha das mechas para colar na cabeça. Até mais ou menos aqui, ó. O 1, 2, 3, os 4, 5 primeiros pontos de baixo para cima. Assim. Essa voltinha eu quero manter nos dois lados da franja dele. E aproveitando, deixa eu tirar essa aqui do meio, que eu coloquei, esses alfinetes, para colar a franja com vocês da segunda camada. Aproveitando, ó, a gente vai pegar as duas mechas mais próximas daqui desse vãozinho que mostra a testa e colar do mesmo jeito, sem forçar, seguindo a base da mecha de baixo, dos dois lados, para que fique com o penteado do boneco. Ó. E agora as outras mechas a gente só vai abaixando e alfinetando. É assim que o cabelinho do seu amigurumi tem que ficar. Depois eu vou esconder todos esses fios, passar com uma agulha de boneca aqui embaixo e aqui arrematar. E agora eu vou fazer a colagem do meu cabelo e já venho terminar o amigurumi com vocês. Enquanto o cabelo do meu amigurumi seca, vamos começar a fazer aquelas duas orelhinhas que ficam em cima da cabeça. Vamos começar fazendo 4 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar esse fio do anel mágico. Vocês conseguem ver que eu deixei um fio maior aqui na frente, aqui no início? É para conseguir fazer o arremate legal na cabeça do amigurumi. Agora, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho e agora fazer 4 aumentos. Vou puxar o fio, deixar o fio suficiente para fazer a costura. E tenho uma orelhinha. Eu vou repetir a mesma sequência de pontos para fazer a segunda e já venho costurar na cabeça com vocês. Sabe aquele fiozinho inicial do anel mágico? Eu trouxe ele aqui para a ponta, assim como eu fiz com as orelhinhas dele. Como eu fiz com as orelhinhas assim. Agora vamos costurar aqui em cima da cabeça. Vou posicionar com alfinetes, deixar na posição exata que eu quero.
Fazer a mesma coisa com a outra orelha. Tentar deixar bem simétrico. Um pouquinho mais pra cá esse aqui. Ó. E agora é só costurar. A costura é bem simples, tá? A gente pega os pontinhos aqui. A gente não precisa passar, chegar lá embaixo do cabelo e voltar. A gente pega só os pontinhos por cima mesmo. Cadê o alicate? A gente passa aqui. E volta de novo. E faz isso por toda a extensão da orelhinha. Eu vou costurar as minhas duas orelhas. Aí volto pra costurar a cauda com vocês. E depois dar os acabamentos que precisa. Temos as nossas orelhinhas costuradas em cima da cabeça, ó. Ela fica assim. Agora vamos pegar dois pedacinhos de feltro rosa, eu já cortei os meus, ó, opa, no formato da orelhinha, que são de meia lua. E vamos colar na frente das orelhinhas que acabamos de costurar. Aqui, ó, costuramos o feltro, o feltro rosa. E agora vamos esperar secar. Enquanto isso, vamos costurar a cauda. Aqui nós temos o corpinho, a cauda. E vamos dobrar. Vamos fazer duas dobras nela. Com esse mesmo fio, eu vou levar lá pra dentro e vou sair, ó, tem essa carreira aqui, essa e essa, 3 carreiras abaixo. E vamos dobrar ela aqui, ó, a primeira dobra. Eu vou pegar 3 carreiras acima e passar assim, ó. Passar um pontinho assim. E puxar. Vou aqui embaixo de novo e fazer a mesma marcação que eu fiz em cima. Passar assim do ladinho e puxar. Temos a primeira dobrinha. Vou inserir de novo a agulha e vou sair aqui em cima. Sempre puxando, porque eu quero que ela fique nesse formato, essa cauda. Vou pular algumas carreiras e entrar de novo e sair com a agulha. Assim. Puxar mais uma vez. E vou fazer isso mais uma vez. Para ficar bem firme. Vou inserir aqui embaixo, sair. Por isso que eu pedi para vocês colocarem pouco enchimento. Para não ficar tão difícil essa parte. E vou fazer mais uma vez aqui em cima. Ó. Sempre puxando. Agora, ó,
O enchimento tá aqui, bem na pontinha, bem nessa parte gordinha. Eu vou levar esse fio, porque é esse fio que eu vou fazer a costura no boneco, lá pra baixo. Se pra você for mais fácil costurar de outra forma, faz do jeito que achar melhor que pra você. Ó, vou sair com esse fio aqui na lateral, onde eu vou começar a costura nas costas do boneco. Assim. Agora chegou a hora de posicionar. A gente tem a cauda assim, ela fica dobradinha. E eu vou posicionar aqui atrás e vou costurar na blusa. Assim, com essa parte pra fora. Com alfinetes. Cadê? Deixa eu pegar o alfinete. Mais um. Agora, presta bastante atenção. Eu vou costurar aquela base de 3 pontos baixos que a gente fechou a abertura e depois dar um pontinho, deixa eu pegar aqui. Aqui na blusa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês no vídeo. Vou costurar primeiro aquela base. Vou pegar os pontinhos da blusa. Ó, peguei os pontinhos da blusa. Cuidando para não pegar nenhuma outra parte da cauda. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui na blusa e vou sair. Deixa eu tirar esses dois alfinetes. Aqui, onde essa parte dobrada encosta na blusa. Ó, aqui. E puxar. Vou pegar um pedacinho da cauda na mesma direção onde o fio tá. E agora eu vou entrar de novo e sair aqui embaixo para fazer o arremate. E vou arrematar aqui nos pontinhos. Prontinho. Vou arrematar o excesso de fio. E temos uma caudinha, ó, costurada. Ainda não tá totalmente seco o feltro, mas tá quase. Vamos fazer o encaixe do corpo na cabeça. Nós temos o nosso de Nine Star. O rabinho preso, ele todo bonitinho. E para o acabamento, agora vamos fazer o detalhezinho do blush, que é opcional, só que eu gosto bastante. E como eu sempre falo nos vídeos, sempre tire todo o excesso, tenta tirar todo não, né? Quase todo o excesso do blush do pincel para você ir pintando devagarzinho, para não ficar de uma vez já com as bochechinhas vermelhas, né? Não saber como tirar esse excesso de vermelho das bochechas. Ó. Ai, que gracinha que fica. Dá vida pro amigurumi, né? Deixa eu pegar mais um pouquinho daqui da própria cabecinha que eu limpo. E é isso, terminamos o G9 Star. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O meu amigurumi ficou com 11 centímetros. Ó.
até a pontinha aqui da orelha, ele ficou com 11 centímetros. Ele fica muito lindo de chaveiro, eu vou deixar uma fotinho aqui na tela. E eu espero que vocês tenham gostado, porque ele foi muito pedido desde o momento que eu mostrei ele lá no X. E se você gostou, se você curtiu, se você chegou até aqui, aproveita e deixa um joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário bem bacana aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Te encontro na semana que vem.